sejam bem-vindas ao nosso TPMcast. Está começando o nosso podcast que foi feito especialmente para você, menina, adolescente, jovem, mulher, que deseja receber mais de Deus e crescer. Corpo, alma e espírito, em relacionamento, com qualidade espiritual, emocional e cuidando de você, né? Enfim, a gente vai cuidar aqui, nós vamos falar sobre o nosso dia a dia. E não esquece, aproveita já e já se inscreve no nosso canal, nos ajuda a divulgar aqui o TPMcast, deixa o seu like e ativa o sininho e já compartilha aí com todas as suas amigas, tá bom? E hoje nós vamos receber uma pessoa muito especial. Vou contar aqui um pouquinho dela, certo? Ela é esposa do Tércio Lima, mãe do Azaf, mãe do Daniel também, que tá no forninho já ainda, pastora da Seven Church e além de ter um trabalho incrível com mulheres na internet, treinando mulheres a ler, entender e aplicar a Bíblia em sua vida. Seja bem-vinda, Pri! Oi, gente! Prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada e feliz de a gente poder sentar esse tempo aqui com as meninas e poder compartilhar, né? Um pouquinho mais sobre sabedoria, sobre a Bíblia, sobre caminhar com Deus. Vai ser um tempo muito bom. E você vem trabalhando com mulheres, né? O seu trabalho é bem específico com mulheres. E aí, hoje, nós vamos falar com mulheres, mas com jovens, com adolescentes. E esse trabalho de construir... A gente pensou num tema, como construir uma vida sábia. E aí, eu sei que você tem bastante conteúdo para compartilhar com a gente. E eu acho que a gente poderia começar falando sobre a diferença da sábia e da tola. O que você acha? Eu acho ótimo esse tema. E antes da gente começar a pensar sobre como construir a vida sábia, eu acho que é legal a gente explicar o seguinte... Tem muita gente que acha que sabedoria só é possível quando a pessoa tá mais velha, mais madura, quando ela já tá na idade avançada. Tipo, só mulheres mais velhas conseguem ser sábias. E, na verdade, isso é um engano, porque a sabedoria, ela tem uma conexão com a idade, claro, mas não necessariamente uma mulher mais velha vai ser uma mulher mais sábia. Se ela não amadurecer emocionalmente, espiritualmente, ela não se torna sábia. E, da mesma forma, meninas mais novas que se dispõem, que são intencionais em buscar a sabedoria, elas vão conseguir, né, construir essa sabedoria dentro delas com a ajuda do Espírito Santo. E é uma coisa que eu sempre falo para as meninas do TPM, a intencionalidade. Tudo que a gente quer fazer, tudo que a gente quer crescer, a gente tem que ser intencional. E a oportunidade de elas poderem crescer e poder aprender e não sofrer o que talvez eu tenha sofrido e você tenha sofrido na vida, né? Exatamente. Eu acho importante a gente trazer esse assunto aqui, né, para as meninas mais novas, porque assim, gente, tem várias coisas que se eu soubesse quando eu era mais nova, que se eu tivesse tido esse entendimento, quantas dores de cabeça, quantos problemas a menos, né? Quanto tempo da minha vida, quanta energia eu teria economizado, né, por não ter errado tanto. E pensando assim sobre construir uma vida sábia, a gente tem que entender que a base de tudo, né, é o que está na Bíblia, que está lá em Provérbios 1:7. Que Deus, ele é a chave da sabedoria. Ele é o princípio de tudo. E que só as pessoas tolas, elas ignoram, né, como começar a ter essa sabedoria. Então, o começo de tudo é o nosso relacionamento com Deus, é buscando a Ele com profundidade. E aqui, eu já andei assim, pesquisando o seu conteúdo. Gente, aproveita e já segue lá, @PriscilaLima_. Isso, 2 underlines e 2 Ls. underlines, vai estar aqui embaixo já para você seguir e já começar a praticar a sua leitura diária da Bíblia, a entrar no Clube do Livro, né, Pri? Fala um pouquinho sobre o Clube do Livro. Então, a gente tem alguns programas, né, para as nossas alunas. Eu acho legal porque eu sempre penso assim, eu tenho alunas, o meu foco é mulheres, mas Deus me deu a graça de ter alunas de 11 até 70 anos. Então, assim, é bem variado. E a gente tem vários tipos de programas e de estudos para as alunas. A gente tem a parte que é bem focada na Bíblia. Tem o Clube do Livro, que é um clube anual, que a gente lê um livro por mês. Então, eu penso em programas para ajudar as mulheres, né? Justamente a isso, a desenvolver a sabedoria. E tudo que a gente faz é sempre baseado na palavra de Deus. Qualquer conteúdo, seja de curso, Clube do Livro, um curso sobre casamento, sobre gestão de tempo, tudo sempre baseado na Bíblia, porque é a base de tudo que a gente tem que construir. Tá, então vamos lá. Como construir uma vida sábia? Bora lá. Como ser uma mulher sábia. A diferença da sábia e da tola. Vamos lá. Vamos começar com a sábia e com a tola, né? Eu acho legal, eu sempre falo assim, quando eu vou pensar com as minhas meninas, né, sobre essa questão de sabedoria, eu gosto de falar de sintomas. Cada tipo de mulher tem sintomas. E o livro que a gente tem na Bíblia que mais fala sobre a mulher sábia e sobre a mulher tola é o livro de Provérbios. Então, por exemplo, um versículo que todo mundo conhece, às vezes a gente não para pensar, é que ele diz que
A mulher sábia, ela edifica o seu lar. Mas a mulher tola, ela destrói com as próprias mãos. Então, eu sempre penso assim em sintomas. Quais são os sintomas da tolice? A tolice é aquela menina que ela não pensa antes de falar. Que ela, tipo, fala, joga tudo e depois é que ela vai pensar, eita, por que eu fiz isso? Ou ela nem percebe. A mulher tola, né? A menina tola é aquela que ela se fere nos relacionamentos, porque ela não tem discernimento. Muitas vezes ela abre demais o coração. E não é que a gente vá viver a vida com medo, mas é que a gente tem que ter discernimento. Então, se eu pudesse separar assim, alguns sintomas, né, da tolice, falar mais do que o que deve, né? Falar nas horas erradas, escolher mal as suas amizades, alimentar mal o seu coração. E quando eu penso assim, alimentar é o que a gente ouve, o que a gente lê, porque tudo isso, né, tá formando pensamento e palavras. E os resultados. Jesus, ele diz assim, que a gente consegue conhecer uma árvore pelos frutos. Então, não adianta eu chegar aqui e dizer, ai, Angélica, eu sou uma mulher sábia. O que eu falo não tem peso. O que tem peso são os frutos que eu dou. Verdade. Então, se você quer saber se você está no caminho de ser uma mulher sábia, você precisa olhar para os seus resultados, para os seus frutos, né? E aí, eu acho que os principais sintomas da mulher tola são esses. E hoje em dia, né, o sistema te faz ser totalmente o contrário da mulher sábia. Você tem que falar mesmo o que você pensa, você tem que andar com todo mundo mesmo. Você não sente isso também, né? Porque hoje as jovens estão num ambiente que eu posso falar tudo, eu posso fazer tudo, e eu posso estar em qualquer ambiente. Então, isso, a Bíblia já nos falou o contrário. Desse discernimento, da mesa que você vai sentar. Exatamente. O que eu percebo é que a gente tem, assim, a oportunidade de estar mergulhada em duas culturas diferentes, né? E aí, você tá o tempo todo sendo bombardeada nas redes sociais, no YouTube, nos livros, nos filmes, aonde vai, com uma cultura que é completamente o inverso daquilo que a palavra fala. Contramão. E aí, como a gente falou lá no começo, tem a questão da intenção. Ai, Pri, quer dizer que eu vou virar um ET, vou me isolar do mundo, vou me colocar numa bolha e não vou mais ter contato com ninguém, tipo, vou subir as montanhas e vou virar uma pessoa analógica, né? Não é isso. Mas é você ter essa consciência, ter a visão do que faz bem e do que faz mal pro seu coração, o que tá formando bem ou não a sua mente. E tendo essa consciência, você selecionar. Você pode até dizer, eu vou ouvir isso, mas com esse filtro aqui, sabendo. E a gente sempre precisa colocar como base na nossa vida o que está na Bíblia. Um erro que eu vejo, um erro que eu, Pri, cometi muito quando eu era mais nova, é que às vezes a gente está ali meio que sem saber a nossa identidade direito ainda, está se formando, e aí você tende a ir muito pelo que as pessoas falam ao seu respeito, né? Pelos likes, pelas curtidas que a gente tem, a gente deixa muito se moldar por isso. E é por isso que é tão importante a gente ter a verdade, a palavra de Deus aqui dentro. Porque ela é um filtro, né? Lá em Provérbios 4, 23, ele diz assim, sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, né? Porque dele saem as fontes da vida. E às vezes a gente lê esse versículo e diz assim, tá, mas como que eu vou guardar? E o guarda que a gente precisa colocar um filtro no nosso coração. Eu preciso saber o que é que eu posso deixar entrar e o que é que eu não posso deixar entrar. Quando eu era, né, mais jovem, eu ainda sou jovem, tá, gente? Mas quando eu era um pouquinho mais nova, eu percebo que o meu erro é que o meu filtro era distorcido. Eu deixava entrar palavras de maldição, pessoas que falavam coisas que não eram verdade sobre mim, questões do meu ambiente familiar que não diziam respeito a mim, e eu deixava que aquilo entrasse no meu coração, se tornasse ferida, né? E aquilo ali entrando, eu tinha um péssimo filtro. Eu deixava que muitas mentiras entrassem no meu coração. E aí você constrói uma identidade baseada na mentira. A mulher tola, né? A menina tola, ela também vive esse problema. E aí, quando eu comecei a amadurecer, foi que eu entendi, né? Que o meu erro era, eu impedia de entrar as coisas certas. Por exemplo... Às vezes entrava certa e a errada também. Né? Você não tinha discernimento, que é o que acontece com a jovem, né? E muitas vezes tem aquela pessoa que tá ali... ou uma mãe, uma mentora, alguma líder na igreja, alguma mulher que é mais velha, né? E ela vai lá, vai te aconselhar. E eu, Pri, né? O meu defeito era esse, porque eu tinha um coração zero ensinável. Eu deixava entrar todo o lixo eu trazia para dentro do meu coração. E aquilo que era bom, por eu ser orgulhosa, por eu não ter um coração ensinável, eu não parava para ouvir.
E aí, às vezes, eu até falo nas aulas com a minha aluna, né? Eu peço assim para elas repetirem várias e várias vezes. O meu coração, ele não é uma lixeira. Eu não tenho que estar guardando essas coisas. Então, muitas vezes... Então, peraí, vamos pedir para elas repetirem, né? O meu coração não é uma lixeira. Coloca aí nos comentários, digita aí no comentário, declara. O meu coração não é uma lixeira. Tem que anotar isso, assim. Eu tenho algumas frases guardadas assim na minha tela, sabe? Que vamos, essa daí vai ser a próxima. E aí, eu penso que, assim, desde novinha, a gente precisa ser instruída a guardar o nosso coração. Quando eu olho, assim, para o retrospecto, né? Para as coisas que eu vivi, para as feridas, para o tempo que eu perdi, para as lágrimas que eu derramei, seja em relacionamento, na vida profissional, na vida familiar, até na vida espiritual, é justamente porque eu não tinha filtro. Deixava qualquer coisa entrar e aí, caos total. Aí, quando a gente fala assim, Pri, guarda o seu coração. Mas aí, para eu guardar meu coração, eu tenho que ter uma base. Isso. E a base de toda cristã é a Bíblia. Como que que ela... Vamos supor que tem lá a Mariazinha que está assistindo. Ela entende, ela vem para a igreja, ela vem para os cultos, mas ainda não tem esse discernimento de aprender, de guardar o coração. Como que começa? Porque eu sei que você ensina a ler a Bíblia, então hoje você vai dar umas dicas pra gente aqui. Por onde que eu começo? Eu sei que eu tenho que guardar meu coração, eu sei que eu tenho eu sei o que é ser a mulher sábia, mas por onde que eu começo? É engraçado e assim, é real, a Bíblia ela tem todas as respostas que a gente precisa. E lá no Salmo 119 ele diz: como poderá o jovem guardar o seu coração? E o Salmo 119 eu tenho uma história assim, eu vou até compartilhar com os meus que é engraçado. Para quem não sabe, eu nasci, né, num lar cristão e eu aprendi a ler ali pequenininha e a minha mãe, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, ela me sentava e me fazia ler a Bíblia todos os dias, né? Ai, Pri, não gerou trauma. Gente, era não, já tava plantando uma semente de quem é a Pri hoje. Do mesmo jeito que eu fui treinada para tomar banho, para escovar dente, comer verdura, a minha mãe me treinava para ler a Bíblia. E o tal do Salmo 119, o que acontecia? Quando eu dava trabalho, que eu não queria ler a Bíblia, ela dizia assim: já tá dando trabalho, você vai ler os capítulos de hoje e ainda por cima vai ler o Salmo 119 em voz alta para eu ouvir. Então, eu tenho uma história de amor com esse salmo. E ele é o maior capítulo, né? São 176 versículos, não me falha a memória. E ele é um capítulo todo dedicado à Bíblia. Então, lá ele diz que qual é o primeiro passo para eu guardar o meu coração? É esconder a palavra de Deus no coração. Ele diz assim: eu vou guardar a tua verdade no meu coração para que o pecado não tome conta de mim. Então, você que é menina, né, jovem, que está aqui com a gente, o primeiro passo é trazer a Bíblia para dentro do seu coração. E o engano que eu percebo é que as pessoas acham assim, né? Fui na igreja, no culto de jovens, no domingo e pronto, fiz a minha parte. Sendo que eu pergunto assim: você come só uma vez por semana? Tipo assim, se eu comer só no domingo à noite um jantar, eu vou aguentar a semana toda sem me alimentar? Eu vou ter uma vida saudável? Não, né? A gente tem até uma brincadeira, né? Assistam só o MasterChef. Não tem uma brincadeira. Se você vai se alimentar só por assistir as coisas, ou então assiste o MasterChef que você já tá satisfeita. Exatamente. E a gente hoje em dia, graças a Deus, né, a gente aprendeu a cuidar melhor do nosso corpo, a se alimentar. A gente vê que tem toda essa cultura de ter uma vida mais saudável. E aí eu sempre penso o seguinte: gente, se eu cuido do meu corpo, que é algo que é perecível, na Bíblia diz que quando, né, eu morrer, a embalagem vai ficar aqui, que é só uma embalagem. E tá certo, a gente tem que cuidar. Mas como que eu não vou cuidar do meu espírito, que é algo que é eterno, né? E as sementes que eu planto hoje, elas vão reverberar por toda a eternidade. Então, da mesma forma que eu alimento com frequência, com constância, com qualidade o meu corpo, eu preciso também alimentar bem o meu espírito. E aí, a base para tudo isso é o quê? A Bíblia, né? Ela é a palavra de Deus é o alimento que Deus deixou. Porque Jesus, quando ele tá lá nos evangelhos, ele vai falando várias coisas. Ele diz que ele é o verbo que se fez carne, ele é a verdade. Só que lá em João 1:1, ele é o quê? Ele é o logos, o verbo, a palavra que encarnou e que materializou. Então, eu sempre entendo que quando eu tô com a Bíblia, eu tô com Jesus. Quando eu tô com a Bíblia, eu tô me alimentando da verdade. Então, esse é o primeiro passo. Bíblia. Bíblia, né? E quando a gente falou sobre o primeiro passo, estudar a Bíblia com profundidade, guardar o coração, estudar a Bíblia e
que você pode falar também para as meninas sobre a mesa? A importância da mesa. Com quem você sentar, com quem você dividir. Você falou da intencionalidade, né? Como é importante a gente ser intencional nos nossos relacionamentos. Como você falou, não é se fechar e viver numa bolha. Isso. Mas você guardar seu coração, se munir da palavra e tá cheia para distribuir. Eu sempre falo isso para as meninas. Não é que você não deva andar com seus amigos. Talvez não seja o momento. Para você estar cheia, para conseguir você ser o combustível, né? Não você receber. Fala um pouquinho sobre o relacionamento, sobre a mesa, a importância da mesa. Uma coisa que eu aprendi, inclusive, aqui na Seven, né, com o nosso pastor, que ele sempre ensinou que os nossos 5 melhores amigos, eles apontam para onde a gente está indo. Uhum. Então, a gente tem que ser intencional em escolher. Ai, Pri, quer dizer que eu vou ser seletiva? Você precisa pensar bem. Porque na mesa, o nosso futuro, o nosso propósito, ele é travado, ele é destravado. Todo Muito mundo forte. aqui, com certeza, tem uma experiência, assim, de você sentar num lugar, abrir o seu coração, contar um sonho e alguém chegar e dizer, não, isso não vai dar certo. Não, isso não vai funcionar. E são palavras que você tá recebendo e você tá plantando lá no seu coração que não vai dar certo. E aí, às vezes, é algo que Deus mandou você fazer, né? Ou seja, algo para você fazer ou algo para você renunciar. E aí você escuta aquelas vozes erradas. E eu lembro que eu tenho essa questão de ser influência, né? Eu lembro que na época da faculdade, para quem não sabe, eu fui formada, né? Me formei em moda aqui pela Universidade Federal do Ceará. E, gente, a Universidade Federal tem de tudo. Aquele mundo, né? E eu já era evangélica, já era cristã e continuei sendo. E eu percebo que um medo que muitos jovens têm, ou mães de jovens às vezes têm, tipo assim, vai entrar na faculdade, vai se desviar. Vai entrar na faculdade, vai se perder porque vai sentar nas mesas erradas. Uhum. Só que é o que a gente falou antes, o pilar que a gente falou antes. Se você tem a Bíblia, você senta nesses lugares, né? E você se torna influência. E eu lembro que, na época da faculdade, eu tinha amigas que eram, tipo assim, do mundo mesmo, muito, muito, muito perdidas. Mas quando elas precisavam de conselho, elas vinham e sentavam. Elas diziam assim, ai, Pri, eu gosto de falar contigo porque tem paz. Então, quando a gente pensa assim, sentar na mesa certa, não é que eu não vou mais sentar com ninguém. Uhum. Não é que eu não vou, mas é que eu vou me preparar para, tipo assim, sentar em boas mesas para receber primeiro. Primeiro eu tenho que receber para depois poder compartilhar, né? Exatamente. E eu percebo muito disso, de que muitas meninas, elas se perdem por conta da amizade. E a gente precisa entender que a gente vai se tornando parecido com quem a gente anda. Então, quais são as pessoas que você anda? E talvez você diga assim para mim, Pri, mas eu não tenho uma mesa com mulheres sábias aqui agora para eu sentar. Mas, por exemplo, a gente tem as ferramentas online, né? Aqui, o TPM Cash é uma mesa, para você que é menina, né? Uhum. Sentar aqui e adquirir sabedoria. Então, a gente pode sentar nas mesas certas com pessoas, claro, físico, isso é o mais importante, mas a gente pode sentar na mesa certa com os livros que a gente lê, com as pessoas que a gente segue. Hoje, a gente vive num ritmo de vida que a gente está muito mais tempo online do que com pessoas. Então, quem é que você tem seguido aí nas suas redes sociais? São meninas que te influenciam a ter uma mente, um espírito, um corpo saudável? Ou é gente que te influencia, que te leva para o pecado? Então, vez por outra, eu tô sempre lá no meu Instagram, fazendo a faxina. Fica a dica, né? Sai aqui desse podcast depois. Vai lá no seu Instagram. Faz uma faxina, porque às vezes... Eu gosto, assim, de vez em quando. O que vai me acrescentar? O que isso daqui tá me fazendo crescer? E eu tô nem aí, eu deixo de seguir mesmo. E se for pessoa conhecida e tá falando bobeira, tá passando besteira também, não vai me acrescentando em nada. O meu coração, a minha mente... ela tem uma história bem engraçada, que a Helena Tanuri, ela veio para Fortaleza, e aí eu encontrei com ela foi lá na nossa loja, e eu conversei com ela, porque eu tava tendo muita crise de ansiedade. E aí ela falou para mim assim, o que você tá se alimentando? O que você tá vendo? Aí meu Deus, peraí, Helena, eu gosto de olhar no Facebook, aí eu vejo a reportagem, e aí eu gosto de entrar na reportagem, eu gosto de ler o que aconteceu. Exatamente. Eu vou lá no comentário, saber do que a pessoa morreu, quantas facadas foram, aquele negócio. E aí ela falou assim, deixa de usar o Facebook. E eu deixei, até hoje, eu não tenho Facebook, eu não uso Facebook. E mudou, pra mim, as minhas crises de ansiedade diminuíram. Total. O meu tempo de qualidade melhorou, porque você senta
pra ver uma notícia, aí você abre, aí você vai ver o Tá abrindo comentário várias e vai janelas. abrindo e começa, e aquilo ali começa e o Instagram, o Facebook começa a te alimentar daquilo ali, porque ele sabe que é o conteúdo que você tá Exatamente. consumindo. Então, como é importante o que você está se alimentando. E aí, Pri, eu queria puxar um gancho. Quando a gente fala de mesa, a gente também fala de família. E a gente sabe que jovem adolescente está em casa, tá com o pai, tá com mãe. E aí, quando você falou assim para mim, a minha mãe me fazia ler a Bíblia e fazia ler em voz alta. Talvez naquela época você não gostasse. Oh, detestava. E aí, hoje, a gente pode falar com as meninas sobre isso, né? Como a semente que a tua mãe plantou. E hoje você trabalha exatamente com a palavra de Deus, com a Bíblia. Então, fala um pouquinho sobre isso, sobre como era o seu sentimento como jovem, como adolescente, que ela te obrigava a ler e você lá nem imaginava, né? Que nem minha mãe. A minha mãe me obrigava a estudar inglês. Ela me obrigava e eu detestava. E eu estudava numa escola bilíngue e eu detestava. E aí hoje o inglês é tão importante para a área que eu trabalho, né? E fala um pouquinho sobre isso. É porque as gerações, né, quando elas são diferentes, a gente meio que não entende a forma de amar dos nossos pais. É bem como a nossa mãe vive dizendo, gente, não é Será frase, que a gente é assim com os nossos filhos? não é frase clichê. Tipo assim, a tua mãe com certeza falou pra você, olha, quando você for mãe, você vai entender. E vai mesmo. Então, às vezes eu chego pro WhatsApp, né, ontem mesmo tá dizendo, filho, a mamãe tá falando isso pra você, tá te corrigindo, tá te educando, porque a mamãe quer o seu melhor. E a gente vai conversando e tal. Mas existe esse conflito. É claro, a gente não gosta de ser corrigido, a gente não gosta de ser alinhado. Mas a gente precisa entender que os pais, né, os nossos pais, eles receberam de Deus a responsabilidade de treinar o nosso coração. E é responsabilidade também minha como mãe, e era da minha mãe, guardar o meu coração, porque eu era muito novinha, né? E o jeito que ela encontrou para guardar o meu coração foi me colocando para ler a Bíblia, colocando algumas regras que eu achava, assim, absurdas na época. Isso é um absurdo, todas as minhas amigas fazem. Você não é todo mundo. E por que só eu não posso fazer e tal? Ai, é muito chato ser assim. Mas hoje, né, eu olho para trás e eu percebo. Então, assim, menina, né, com certeza tem alguma divergência aí de coisas que a sua mãe pede, você não quer, né, fazer. Mas pensa sempre, olha, sempre usar a lente do amor, né? De entender como demonstração de afeto, como demonstração de carinho. E eu percebo que muitos dos embates que eu tinha com a minha mãe era simplesmente falta de conversa. Porque eu, raivosa, né, que eu era, orgulhosa, assim, bem assim, descontrolada, né? Eu devo reconhecer que a minha mãe tinha que ter muita paciência. Mas eu, tipo assim, eu me fechava e não escutava e não conversava. Então, assim, se tem tido divergências no seu lar, se tem tido muita briga, senta com a sua mãe, conversa, tenta entender, porque às vezes tá ali no não pode e não tem a explicação do porquê é que não pode, né? Porque, por exemplo, existiam coisas que a minha mãe não deixava eu fazer e ela meio que não tinha sabia tempo. explicar, Eram vários filhos, né? Não tinha como ela dizer, você não pode por causa disso, por esse perigo. Então, depois que eu fui amadurecendo, sentando com ela, conversando, que eu fui entendendo algumas coisas, eu disse assim, agora eu entendi por que tal coisa não pode, por que isso pode. Então, assim, conversa mais, né? É bem mais fácil a gente tem que entender o seguinte, que para quem é mais jovem, é muito mais fácil você sentar na mesa com o outro, você ser aberto, do que com a família, né? Também. E do que aquele que é mais velho tomar essa posição. Então, às vezes, a gente, como filha, consegue ter essa abertura. Mãe, vem cá, mãe, pai, né? Senta aqui comigo, vamos conversar. Me explica melhor por que você tomou essa decisão. Eu não tô aqui para te confrontar, eu só quero entender melhor para poder te obedecer melhor. Então, com o tempo a gente vai envelhecendo e vai entendendo os posicionamentos dos nossos pais. Talvez não soube falar, mas quando a gente tem filho, a gente nem lembra dessa parte. Eu não sei você. Eu apanhei bastante. Eu levei muito puxão de orelha, mas não é a parte que marcou. Talvez esteja marcada hoje na vida da adolescente, da jovem, mas não é a parte que marcou o meu coração. Marcou o meu coração a parte do ensinamento, de guardar, de como eles me guardavam, de como eles me protegiam. Então, você que é adolescente, você que é jovem,
E lá no futuro, você vai lembrar e vai lembrar da parte agradecer. boa e agradecendo, né? É. E como é importante sentar à mesa. Quando você fala mesa, você falou de sentar, de ter boas escolhas. A melhor escolha que você pode ter é sentar com seu pai e com sua mãe Com à mesa. certeza. Eu acho tão importante, o Benjamin, desde pequenininho, a gente, mesmo ele não comendo ainda, a gente colocava ele na mesa. Porque esse momento é importante de você estar junto, de compartilhar, de estar só a família. É um momento que não tem telefone, que não tem nada, e que vocês estão ali de coração aberto para receber do seu pai e da sua mãe. E isso me marca muito. Meu pai trabalhava muito e ele almoçava com a gente todos os dias. Então, era a hora do almoço que a gente estava junto para estar com ele. Ele chegava e a gente já estava dormindo. Ele voltava do trabalho, a gente já estava dormindo. Mas a gente tinha esse tempo do almoço. E era um tempo que marcou. Então, olha como é importante. É o tempo de qualidade, né? Com a família. E de receber conselho, de abrir o coração. E hoje, no mundo doido que a gente tá, o povo não come mais junto. Quer ficar dentro do quarto. Come dentro do quarto. Não, gente. Ai, as migalhas. O lado mãe grita. Nunca. Casa e palavra. Nunca. E o compartilhar. Gente, é uma coisa muito legal que a pastora Isabelle fala. Que quando você é solteiro, você tá debaixo da cobertura espiritual do seu pai e da sua mãe, do seu pai. E quando você casa, você tá debaixo da cobertura espiritual do seu marido. E eu sempre falo para as meninas, gente, olha que benção, como Deus foi bom com a gente. A gente nunca tá descoberta e desprotegida. Então, aproveite esse tempo que você tá em casa, com seu pai, com a sua mãe. Não estou dizendo que seu pai tem que ser o melhor pai, não estou dizendo que a sua mãe tem que ser a melhor mãe, mas a Bíblia diz que nós temos que honrar pai e mãe. Exato. Não diz, olha, honre seu pai e sua mãe se seu pai for muito bom, crente, né? Não, mas a dificuldade não, o desafio tá em honrar o teu pai, quem ele for. Isso vai trazer bênção, né? E quando você fala guarda o seu coração, isso também é muito importante. A honra, né? E uma das coisas que tu falou agora que eu me lembrei é que um dos problemas grandes que eu tive, eu passei uns 7 anos da minha vida sem falar com meu pai absolutamente nada. E quando eu falava era para brigar, para revidar, para cobrar, para dizer coisas que eu não deveria dizer. Então, foram 7 anos plantando semente de desonra. E aí, eu lembro assim que era essa época de muita confusão, muito problema. E absolutamente nada funcionava na minha vida. Então, o princípio da honra, né? Ele tá na Bíblia. E é como tu falou, não interessa se a pessoa tá certa, se ela tá errada, se é o melhor pai, se é o pior pai. Mas como eu tinha consciência disso e eu decidi plantar a desonra, então assim, gente, era o caos. O dedo era podre para relacionamento, as amizades não funcionavam. Vida financeira. A escolha da sabedoria, de ser uma mulher sábia ou ser uma mulher tola, né? Era literalmente uma menina que caminhava pela tolice. Eu lembro que assim, eu fiz moda, eu tirava as melhores notas que tinha na faculdade. As professoras diziam assim, não, você vai seguir carreira acadêmica, você tem muito potencial. Sabe o que é? Todas as suas amigas trabalharem bem, conseguirem bons estágios. E você, tendo toda a capacidade, não conseguir nem estágio gratuito. Então, você fica assim, não entendo. Mas, Pri, na época, você tinha consciência da desonra? Não, zero consciência. Eu achava que eu tava, tipo assim, super certa, né? Eu achava que eu podia... eram questões familiares do meu pai e da minha mãe, que, enfim, eram deles, não eram minhas. E eu sentei num lugar que não era meu. Eu ocupei uma cadeira de juíza que não era minha, né? E o que acontece? A desonra, a falta de perdão, né, entranhado assim no coração, me faziam ser muito orgulhosa, ser muito dura. Fechada. Era exatamente os sintomas que eu falei aqui da mulher tola, eu posso falar com eles assim com total liberdade, porque eu vivi todos eles. E aí, foram 7 anos de plantio errado. E uma coisa que a pastora Isabela, ela sempre fala, né? O plantio, ele é totalmente opcional. Mas, gente, a colheita ela é obrigatória. E você colhe, porque é bíblico, né? E aí, foi todo um processo. Então, assim, eu não conseguia ser bem-sucedida. E muitas vezes eu chegava para Deus e eu dizia assim, Deus, mas eu tô na igreja. Deus, mas eu sirvo. Deus, mas eu sou dizimista, eu sou ofertante. Só que a vida cristã, ela precisa ser vivida num todo. Você não pode pegar um princípio, cumprir aqui, quebra outros 10 e acha que vai tudo funcionar. Então, eu quebrava o princípio da desonra e eu quebrava o princípio da falta de perdão.
que lá em Mateus 18, ele diz que quando você não perdoa, você é entregue para atormentadores que atormentam a sua alma. Então, Muito forte, né? é a parábola do servo que foi perdoado, e aí ele sai livre, e quando ele encontra alguém que devia ele não quis perdoar. E aí o Senhor vem prestar contas, né? E ele diz assim, olha, como que eu perdoei você, Você não perdoa. uma dívida de milhões, e você não perdoou uma dívida de 10 reais? E é exatamente quem nós somos. Deus perdoou uma dívida de milhões de pecados, e eu não queria perdoar o meu pai. Eu disse assim, não vou, né? E era assim, coração duro durante muitos anos. E você só consegue identificar essa falta de perdão quando você tem a base bíblica. Que você acha sempre que tá certa, né? E olha que eu até tinha. Né? Lia Salmo 119 decorado. E aí é que tá uma coisa que eu sempre falo com as minhas alunas. Não adianta você ter teoria se você não tem prática. Se você disser assim, Pri, eu já li a Bíblia toda várias vezes, eu já fui... Ok, eu sou essa pessoa, já fui essa pessoa. Mas não colocou em Só prática. que eu não colocava em prática. E ser sábia não é ter conhecimento. É ter conhecimento e aplicar. Então, assim, nesse princípio, né, na questão da desonra, olha, se você tá aqui ouvindo, né, a gente entrou nesse assunto, com certeza é porque tem alguém que precisa ouvir sobre isso. Se você tá aqui, se você tem problemas com seus pais, entenda que perdoar não é dizer que o outro tá correto. Não é dizer que nada aconteceu, não é ter amnésia, não é dizer que nada passou. E tudo isso eu aprendi aqui nessa casa. Porque foram anos, né? O pastor, o reverendo Mungubo Júnior, a pastora Isabelle pelejando, tratando o meu coração. E é por isso que é importante você ter a mesa certa para sentar. Ter, né? Gente que te trate. E até que eu entendi que quando liberar perdão não significava que o meu pai tinha me pedido perdão das coisas erradas que ele tinha feito comigo, porque tinha erros dos dois lados. Não significava que ele era um homem perfeito, que eu tinha amnésia, que eu tinha esquecido. Significava que eu estava decidindo, a partir daquele momento, ser livre. E é um testemunho, assim, que eu sempre vou ter prazer em contar, que eu sempre vou falar que no dia que eu decidi liberar perdão, no dia o negócio destravou. Você vai dizer assim, Pri, é automático, você sentiu o desejo de perdoar. Zero desejo. Eu perdoei pela fé, eu fiz uma prova com Deus, né, Senhor? Vontade eu não tenho, a vontade que eu tenho é de orar e o Senhor mandar descer um raio na cabeça dele, né? Leva, Jesus. Mas a Bíblia diz que eu tenho, então, é o passo de fé. Eu disse, eu decido. E aí eu liguei e eu não fui para cobrar, eu fui, pai, eu quero pedir perdão por todas as sementes de honra que eu plantei, eu quero que o Senhor abençoe minha vida. Gente, em um mês, mudou, assim, não tenho nem palavras se eu fosse assim contar. E hoje mesmo eu tava conversando com o Rafael sobre isso, que a tua atitude tava dizendo mais sobre o teu coração do que o teu pai tava podendo dar naquele momento. Então, Deus quer saber muito mais a nossa reação naquela circunstância, no que tá acontecendo, do que o coração da outra pessoa. Às vezes a jovem tá falando, mas a minha mãe me trata mal. Ou então, minha mãe grita comigo. Ela tá dando o que ela recebeu. Eu sempre falo isso. A pessoa só dá o que pode, o que recebeu. E a sua reação vai dizer mais quem você é, quem você mudou, o que você aprendeu, né? Porque eu leio a Bíblia, eu me alimento, eu venho pra igreja, eu faço o curso da Pri. E aí você vai automaticamente mudando. E isso está dizendo mais o meu coração e as minhas sementes do que a reação do outro. Eu tenho que me preocupar com a minha reação, né? Com a minha ação. E você só consegue isso novamente com a Bíblia, né? Com a palavra de Deus. Se você não se alimentar. Até porque... E a constância. Não adianta eu estar hoje, li a Bíblia toda em um ano... Tô me alimentando. Crente montanha-russa, né? Exatamente. Aí daqui um mês já tô instável de novo. Não, tô fraco. Já não tô conseguindo controlar as minhas emoções. A gente que vive de evento em evento, no sentido, tipo assim, tive um grande encontro com Deus, e aí acha que aquilo ali vai resolver tudo, né? Aí depois esfria. Aí, de novo. E não funciona assim. E agora, Pri? Queria que você passasse pra gente 5 conselhos práticos para construir uma vida sábia. Certo. Pode. Posso pescar? Pode. Gente, eu separei aqui porque eu quis trazer o conselho, né, com a Bíblia, tá? Baseado na Bíblia. Deixa eu pegar aqui minha peça. Vamos lá, vamos anotando, né? Anota aí em casa.
5 conselhos práticos para você construir uma vida de mulher sábia. Então vamos lá, ó, anota aí. Primeiro conselho, tá lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 7, a gente já falou aqui, que é tudo começa com Deus. E quando a gente pensa assim, tudo começa com Deus, é fazer dele a prioridade. E um erro que a gente comete quando é mais nova, na vida toda, né? A gente coloca faculdade acima de Deus, eu já coloquei. A gente coloca namoro, relacionamento, amizade, coloca outras coisas. E aí, Deus, ele precisa Mas ser aí não é só jovem, não, viu? prioridade. Pois é, todo mundo faz isso, né? A Aí gente não coloca posso servir trabalho. porque eu comecei um trabalho novo. Minha amiga, isso dá um azar. Como diz o pastor Bungo, isso dá um azar. É, Você tá bem, tá servindo, de repente você consegue um emprego que você tanto orou e você abandona a Deus. exatamente. Relacionamento, né? Eu lembro que, tipo assim, Ai, meu Deus, namoro, começou a jovem é namorar, assim. sumiu. É, some. Foi arrebatado. Então, assim, ó, Deus, ele tem que ser prioridade. E essa prioridade, gente, eu sempre penso assim em 3 T's, né? Do nosso tempo, dos nossos talentos e dos nossos tesouros. Como é o meu tempo? Eu tenho tempo para Deus todo dia? Os meus talentos, eu uso as habilidades que Deus me deu só para fazer as minhas coisas, só para mim mesma, só para eu crescer ou eu uso para servir a Deus? Uhum. E tesouro é investimento. Às vezes, né, a gente não tem zero problema em investir caríssimo um cabelo novo, uma roupa nova, mas vai comprar uma Bíblia de estudar, ai, não, é caro. Um livro. Não, um livro. Um curso. Né? Um curso, qualquer coisa. Então, a gente tem que pensar nos 3 T's, certo? Segundo conselho, que a gente falou aqui também, mas quero deixar aqui registrado, Provérbios 4, 23. É que o nosso coração, ele é a fonte de tudo. Então, você precisa guardar bem o seu coração. Você pode sair aqui desse podcast esquecendo várias coisas, mas, por favor, não esquece isso. Guarde seu coração. Seu coração não é? Não é uma lixeira, tá? Gente, olha, se eu tivesse colocado isso em prática. Tem coisas assim, a gente entende que é Deus que faz, que Deus prepara, e Ele usa as tristezas da nossa vida para moldar e para fazer a gente amadurecer, mas eu tenho consciência que eu estaria anos-luz mais longe se eu não tivesse feito tanta bobeira com o meu coração. Hashtag fica a dica, né? Terceiro conselho é confie em Deus e não nas suas forças. Você precisa ouvir a Deus em tudo que você fizer. Isso está lá em Provérbios 3, versículos 5 a 6. Eu era uma pessoa que ia tudo na minha força. E aqui e acolá eu ainda vacilo, né? Ninguém aqui tá perfeito. Mas eu vacilo e eu tento fazer na força do meu braço, tento me mover. E todas as vezes que a gente coloca a nossa mão no meio daquilo que Deus está fazendo, vai dar errado, gente. Eu sempre falo, faz o possível, que o impossível é com Deus. Pronto. Outra frase para você anotar aí no seu caderninho, né? Quarta coisa é de você ser uma pessoa que se planeja, né? Essa história de que, vou Posso fazendo fazer quando tudo. dá. Ou então posso fazer tudo, né? Não funciona. E assim, eu já fui uma pessoa muito desorganizada, muito assim, caótica, de não conseguir entregar as coisas que eu precisava, de não conseguir trabalhar. Pri, não te imagina essa pessoa. Você é tão arrumadinha, todas as suas Não, gente, eu fazia, tipo assim, faculdade, né? 7 cadeiras da faculdade, servindo na igreja, caos total. E ainda na vida adulta, né? Com filho, então, era tudo muito bagunçado, muito desorganizado. E sem você ter planejamento, quando o imprevisto ele vai acontecer, mas quando eu tenho um planejamento, eu consigo dizer, opa, consigo resolver agora. Não consigo resolver agora. Então, e fazer, claro, planejamento sabendo o quê? Que a última palavra é de Deus. Está lá em Provérbios 16, 3. O homem mortal faz os seus planos, mas quem confirma cada passo é o Senhor. A gente vai planejando e vai consagrando. É verdade. E convida Deus para o seu planejamento. Você não vai chegar assim para Deus, eu fazia como, né? Aí, Deus, minha agenda. Vem então, comigo. Deus, o seguinte é esse, eu quero fazer isso. E aí o Senhor veio, o Senhor resolve o que eu não consigo. E tá totalmente errado, né? A gente tem que, Senhor, aonde que o Senhor tá fazendo que o Senhor me quer? Em qual lugar que o Senhor tá agindo, que o Senhor tá trabalhando? E o último conselho é sobre as palavras, né? Tá lá em Provérbios 18. Eita, fala, Deus. Que as palavras, elas são alimento. E elas podem gerar vida e morte. E lá em Provérbios 18, ele diz o seguinte, que você vai comer de tudo aquilo que você falar. Então, aquele ditado que o povo diz, né? Se você engolisse as suas palavras, você ia morrer envenenado ou você ia ter saúde. A gente acha que é um ditado popular, mas é algo que está na Bíblia, né? Então, as nossas palavras, elas podem gerar vida e morte. A pastora Isabel estava até falando numa das últimas mensagens que eu vi ela pregar sobre a gente liberar boas palavras.
Então, assim, ai, Pri, na minha faculdade as coisas não estão indo bem. Qual a palavra que você tem liberado? Nos meus estudos, ai, na minha casa, a minha mãe é chata. Tá, mas o que você tem liberado para ela? Então, a gente tem que ter cuidado com as nossas palavras, elas são sementes. São, assim, conceitos. Ai, Pri, tô tão feliz de você estar aqui com a gente, o nosso TPM Cash. Falando nisso, você tem TPM? Agora não, né, que tá com um bebê na barriga. Mas você tem TPM? Tem outras coisas. Você tinha? Com certeza. Se o meu marido, Tércio Lima, com certeza vai poder confirmar isso. Né? Acontece, gente, faz parte da nossa natureza. Foi como Deus criou a mulher, tem esse negócio aí, paciência. Tem que continuar, né, o TPM. Vai dar certo. Pri, a gente tá muito feliz de ter recebido você. Muito obrigada pelo seu tempo. Eu sei que você tem na maior correria de gravação, de aula, agora com o Daniel no forno, o Azaf, o pastor Tércio. A gente queria agradecer e dizer que a gente ama muito você, a gente admira muito. Aproveita e segue aqui a Priscila, @Priscila Lima, 2 underlines, Isso. underline. Isso. Vai estar aqui embaixo, já vai lá, segue, já consome, ela já dá bastante conteúdo, né, Pri? A gente já tem alguns anos lá construindo. Tem bastante conteúdo na tua página e gratuito. Tem canal, você pode chegar lá, tem Instagram, tem canal do YouTube, tem no Telegram, onde você for, tem muita coisa para você estudar a Bíblia. Isso é uma mulher sábia. É, isso mesmo. Então, você que é jovem, pode começar hoje sim a plantar as palavras certas, a ler a Bíblia, estudar, entender, guardar o seu coração. Guarde qualquer... Olha, hoje você tem uma palavra para guardar para você, que é guarde seu coração, que seu coração não é uma lixeira. Não deixe tudo que vem de fora entrar, tenha um filtro, se guarde. Você como mulher, né, como menina, ainda mais importante. Guarde seu coração em relacionamento, em amizade, aonde você entra, quais os ambientes que você tá, quem toca seu corpo. Exato. Isso é muito importante, quem toca seu corpo. Então, seja uma menina sábia. Desde hoje, você não precisa sofrer para aprender. Claro, todo mundo vai ter as suas experiências, mas você não precisa passar a sofrer se você tem uma base, se você tem uma mesa boa para sentar, se você tem a palavra de Deus para você ler, entender, ter discernimento, orar por sabedoria, né, Pri? Gente, é isso. Firma o seu coração na palavra. Constrói a sua vida sobre a rocha. Que a tempestade, ela vai vir. Mas quando ela vier, a nossa casa, ela não vai ser demolida. A sua vida Amém. Não vai ser destruída. Vai estar firmada na rocha. Obrigada, Pri, pela sua presença. Um beijo para você que tá em casa. E a gente se vê no próximo podcast, hein? Segue, compartilha, ativa o sininho e já manda aí para suas amigas para elas também receberem essa palavra no coração. Amém?